Meus irmãos, bom dia. Graça e paz de Jesus o Senhor. É uma alegria enorme estar aqui com os irmãos para partilhar a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Arival, pela confiança, pela inspiração. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Que Deus continue a abençoar essa igreja que tanto abençoa o Brasil e o mundo. Nós todos somos gratos e somos intercessores da grande obra que Deus tem feito aqui, de modo que a responsabilidade a todos nós de subirmos esse púlpito é grande. Que Deus nos ajude. Atos capítulo 12. Deus ordena que avancemos através da oração. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. O ano é 41 da era cristã, quando o imperador Cláudio nomeia Herodes Agripa como o grande líder da colônia de Israel. Esse Herodes Agripa, que aparece no texto dessa manhã, é neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Por isso a crueldade já está no modo de operação da família do Herodes Agripa. O seu avô é responsável pela matança de crianças, o seu tio é responsável pela morte de João Batista. Esse homem aprende as habilidades da liderança de uma forma truculenta, de uma forma má, de uma forma hostil.
Naquele tempo, vocês sabem, já a essa altura do livro de Atos dos Apóstolos, o principal inimigo institucional, o principal inimigo religioso daqueles que são do caminho dos primeiros irmãos da nossa fé é a comunidade judaica, é o povo judeu. E Herodes Agripa queria ficar de bem com esse povo, queria ficar de bem com esse segmento que era absolutamente majoritário na colônia romana de Israel. Herodes Agripa, então, quer fazer o judaísmo feliz. E para fazer o judaísmo daquele tempo feliz, nada melhor do que atacar aquele que seria o principal movimento revolucionário, ou o principal movimento de superação da lógica judaica. Eles querem atacar os cristãos, os nossos primeiros irmãos, a igreja do primeiro século. E Herodes Agripa tem uma ideia maravilhosa. Para agradar esse segmento, ele prende Pedro. De antemão, esse é um primeiro princípio para nós. Sempre que nós queremos, ou sempre que se quer desestabilizar uma obra, desestabilizar uma igreja, desestabilizar um projeto de plantação, desestabilizar um conceito de liderança, o primeiro alvo a ser derrubado é o líder. A ideia do Herodes Agripa é salutar. Eu vou prender Pedro, porque prendendo Pedro, eu vou fragilizar esse movimento. Eu vou prender o Pedro, porque enclausurando o líder, vai fragilizar o movimento. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura, ter algumas precauções, sob o ponto de vista ético, moral, algumas precauções de com quem andamos, por onde vamos e o que fazemos, porque ainda hoje a estratégia das trevas não mudou. Quer desestabilizar uma igreja, vamos atacar o seu líder. Há sobre nós essa responsabilidade. Eu não estou aqui afirmando que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, eu não estou aqui afirmando que Deus precisa de nós, eu não estou aqui afirmando que sem nós nada funciona, eu estou afirmando que se você quer desestabilizar um trabalho, ataque e consiga alcançar o seu líder. Isso desestabiliza. Então a ideia do Herodes Agripa é inteligente. Vou prender o Pedro, porque prendendo o Pedro vai funcionar. Você sabe muito bem que até este capítulo, isto é, até o capítulo 12 de Atos, Pedro tem o protagonismo na igreja. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, esse protagonismo passa a ser de Paulo, mas até aqui Pedro é o grande líder. É Pedro que lidera a igreja na escolha de Matias, na sucessão na vaga do colégio apostólico. É Pedro que prega em Pentecostes e faz a igreja saltar de 120 para 3.000. É Pedro que prega um segundo sermão e faz o povo saltar de 3.000 para 5.000. Pedro. É Pedro que desmascara Ananias e Safira. É Pedro que ressuscita Dorcas. É Pedro que pega a Cornélio. Então, se eu desestabilizo Pedro, eu desestabilizo a igreja que está no seu processo formativo inicial. Se eu desestabilizo Pedro, a coisa vai ficar ruim. Agora tem um detalhe. De fato, o Herodes Agripa prende o Pedro num ataque frontal a nós, num ataque frontal aos primeiros irmãos da fé que nós professamos. De fato, ele é inteligente, de fato, ele é estratégico, de fato, Pedro está preso. Mas o Herodes Agripa não é tolo. Ele sabe que em Atos capítulo 4, de 23 a 28, e em Atos capítulo 5, verso 19, tem 2 expedientes que o Pedro estava preso e saiu da prisão. Então esse grande líder não é fácil de encarcerar. Já fugiu uma vez em Atos 4, já fugiu uma vez em Atos 5. Então não dá para prender de qualquer maneira. A sua Bíblia está aberta, olha aqui, prisão hollywoodiana. Versículo 4. Tendo feito prender, lançou num cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 escoltas de 4 soldados.
9 fora nada, 0 no chão, dá quanto isso aí? É bem diferente do nosso sistema prisional. Lá eram 16 soldados para um detento. Aqui são 16 detentos para 1/3 de um soldado. Tem uma questão matemática aí. Mas por que esse rigor todo? Porque agora o Herodes Agripa diz: ele não vai fugir. Eu estou atacando a igreja e eu estou prendendo o líder. Ele não vai sair. 16 soldados, algema, gente dormindo do lado dele, grade maciça, ele não foge. Mas, nessa de ele não foge, o protagonismo do capítulo 12 passa para um grupo que nós chamamos de igreja, que está fazendo uma atividade, que é a atividade que eu quero encorajar todos nós aqui, líderes, gente envolvida com a causa do reino, gente envolvida com a expansão, com a plantação, com a revitalização. Quero lhes falar nessa manhã apenas de uma estratégia, de um elemento, se chama oração. Oração. Na história de todos os grandes avivamentos do mundo, há uma coisa em comum: oração. Na história de todas as grandes igrejas que superaram a bolha do crescimento do mundo, há várias diretrizes, há várias metodologias, mas há um ponto em comum a todas, que é a oração. Eu quero, à luz desse texto, encorajar o senhor, encorajar a senhora, encorajar a sua equipe a colocar a oração como um grande e prioritário expediente para a expansão da nossa causa. E acerca da oração eu aprendo algumas coisas nesse texto. A primeira delas está no verso 5. A oração é a primeira opção. A oração é a primeira opção. Diz o verso 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração. Ponto. A primeira opção para aquela igreja, diante da clausura do seu líder, diante da prisão da sua referência, a primeira opção daquela igreja, diante de um revés diabólico, foi a oração. Eles não escreveram um cartaz e foram para a porta do presídio dizer: Pedro livre, Pedro livre, Pedro livre. Eles não estão gritando em megafone, eles não alugaram um trio elétrico, eles não fizeram cartaz, eles não deram entrevista para jornal. Assim que Pedro foi preso, a primeira opção da igreja foi orar. Eles não foram fazer lobby com poder, eles não foram bater na porta do juiz, eles não foram negociar com o oficial de justiça, eles não fizeram cartaz, eles não fizeram hit, eles não começaram a gritar: Pedro livre, passeata, Pedro livre, passeata, libertem o Pedro, libertem o Pedro. Não, não, não. A primeira opção da igreja foi orar. Foi preso e havia oração. Eu não sei você, todos nós aqui líderes somos alvos de pedido de oração. E deixa eu te dar um recado aqui: se um dia você falar que vai orar por um negócio, ora, viu? Porque um monte de gente vem pedindo oração para a gente. Eu aprendi a orar na hora, para não esquecer e pecar. Porque eu não sei se você está vivendo no mesmo mundo que eu, o pessoal está com muito problema. E toda hora tem um pedido de oração. Aí você para e você ora. Mas a gente está acostumado a receber pedido de oração assim. Não sei se acontece com você. A pessoa chega, por exemplo, problema na saúde. Pastor, nós já tentamos de tudo. Melhor médico, melhor tratamento, melhor remédio, melhor terapia. Agora só nos resta orar. Casamento, pastor, já fizemos encontro de casal, retiro de casal, acampamento de casal, oficina de casal, consultório de casal, casal.
Não tem mais jeito não, pastor. Agora só resta orar. Já ouviu isso? Porque alguma coisa foi mal ensinada para nossa gente, que o nosso povo aprendeu que a oração é o resto, que a oração é aquilo que a gente faz depois que outras alternativas são esgotadas, são exauridas. Mas a oração não é a oração não é o que nós fazemos após exauridas todas as alternativas. A oração é aquilo que a gente faz para que outras alternativas sequer sejam necessárias. A oração não é um último recurso, a oração é o primeiro recurso. E me parece que nós convocamos o povo para orar depois que a coisa já piorou muito. Primeiro a gente tenta levantar o recurso, depois a gente faz uma campanha, a gente faz uma terceira campanha, e depois que as campanhas deram tudo errado, não, pessoal, acho que agora a gente tem que orar. Porque não deu, né? A oração para esse povo, em primeiro lugar, é a primeira opção. O primeiro expediente é a oração. E eu fico olhando para nós hoje. E aqui, longe de mim querer silenciar ou minimamente negar as inúmeras demandas sociais que nós temos, sob todos os pontos de vista que a gente imaginar, mas me parece que a oração é sempre depois, e não antes. Primeiro a gente protesta, primeiro a gente se engaja na mídia, depois a gente faz lobbying, depois a gente ora. Diz o verso 5, que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração. Primeiro recurso, e não o último. A oração não é o que fazemos após exauridas as outras possibilidades. A oração que fazemos para que outras opções nem precisem ser alcançadas. A oração é o primeiro recurso da igreja e não o último. Segundo lugar, ainda no verso 5, a oração daquele povo é uma oração incessante. Diz ainda o verso 5 que havia oração, mas Lucas, o autor, qualifica a oração pela sua intensidade e pela sua constância. A palavra que aparece é incessante, oração sem parar. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, você sabe, diz: orai sem cessar. Oração incessante, um modo de vida de oração, não um departamento isolado, não um ministério à parte, não, um modo de vida de oração, uma oração incessante, contínua, ininterrupta, um jeito de orar sendo, um jeito de orar vivendo, um jeito de orar produzindo, um jeito de orar caminhando. A oração era incessante. Alguém já disse que uma das diferenças entre os nossos irmãos do primeiro século e hoje é que naquele tempo eles oravam horas e pareciam-lhes minutos. Hoje nós oramos minutos e parece-nos horas. Oração incessante, sem parar. Temos um problema, o nosso líder foi capturado. Tem uma obra grande e extensa diante de nós. Então nós não vamos parar de orar. É oração incessante. Oração incessante. Precisamos de um despertamento para a oração. Precisamos receber do Espírito, chame como você quiser, de revestimento, de unção, de toque, o nome que você queira dar, mas precisamos de algo que o Espírito pode nutrir em nós, porque Ele habita em nós, que nos dê prazer nas benditas horas na presença do Senhor, para que as nossas orações não sejam autômatas, mecânicas, vãs.
precisamos de um derramado Espírito que ensine o nosso povo a orar, como primeira opção, incessantemente. Conta-se que o Dr. Shedd estava numa conferência teológica e foi a parte dos debatedores, e a pergunta era a explicação, sob o ponto de vista neotestamentário, de Atos capítulo 5, episódio de Ananias e Safira. E eram 3 articulistas. O primeiro falou 30 minutos. Não, porque na verdade, se você pegar a raiz da palavra tal e do original de não sei de onde, que você veio para cá, foi para lá, avançou e é isso. O segundo articulista falou 25 minutos. Não, porque na verdade, quando você analisa isso à luz de não sei o quê, porque o pai da igreja falou isso, e fulano disse aquilo outro, e a patrística de não sei de onde. O Dr. Shedd falou 1 minuto. O grande problema, aquela voz dele, que nos leva à incompreensão de Atos 5, é porque nós não temos mais homens de oração como Pedro. A gente ficou sem parâmetro para interpretar. O negócio ali é o Pedro. Um homem de oração. A oração precisa ser incessante. Mas há um terceiro aspecto que eu quero partilhar com vocês acerca dessa oração. Versículo 6. A oração é até a última hora. Até a última hora. Quando Herodes estava para apresentá-lo, vírgula. Quando Herodes estava para apresentá-lo. Isso porque a prisão aconteceu num momento muito importante, na semana da festa dos pães asmos. E você bem sabe que durante aquele período, Pedro não poderia ser morto. Ele foi preso para aguardar a festa acabar. E após a festa, ele seria morto. Então, quando o versículo 6 diz, quando o Herodes Agripa, estava para apresentá-lo, isso nos permite perceber que chegou o último dia da festa. Está na hora de morrer. De fato, ele não fugiu no primeiro dia. De fato, ele não fugiu no segundo. Agora está na hora dele morrer. E o que está acontecendo lá na casa que a igreja está reunida? A oração está incessante. Porque a oração é até a última hora. Estão lá orando, Senhor, liberta Pedro. Dia 1, Pedro estava preso, Pedro ficou. Dia 2, Pedro estava preso, Pedro ficou. Dia 3, Pedro estava preso, eu treinei em casa, preso, Pedro ficou. Quarto dia, Pedro estava preso, Pedro ficou. Quinto dia, Pedro estava preso. Você entendeu o ponto? Até a última hora, até o último instante, até a última fagulha de esperança. Porque conquanto seja a oração o primeiro recurso, a sua validade e a sua eficácia é até o último instante. É até a última hora. A igreja está orando no primeiro dia, na expectativa de que o Pedro seja libertado, e nada dele ser libertado. No segundo dia, nada. Terceiro dia, festa dos pães asmos, nada. Quarto dia, nada. Chegou o dia do Pedro ser apresentado. Isso me ensina algo que pelo menos permite tangenciar esse grande mistério que é o nosso Deus, que às vezes Deus vai permitindo a gente chegar até onde a corda estica, para Ele intervir de forma gloriosa e poderosa. Às vezes Ele espera aquele dia do nosso desânimo total, plantou a primeira, não deu certo. Começou com 15 pessoas, passou um ano, foi para 7. Um grande trabalho de desevangelização. E aí você te desanima, e daí a pouco quem prometeu te ajudar, te apunhala pelas costas.
E daí a pouco, quem te prometeu recurso diz que não vai dar porque tem outra prioridade. E a outra prioridade foi comprar um telão. Aí você fica indignado, porque o que é mais importante, uma vida ou um telão? E aí começa a nutrir o nosso coração o desejo de estar no lugar do outro, porque no lugar do outro eu faria melhor. Nós precisamos, irmãos, permitam um breve parênteses, eu já fecho, nos despir, nos desnudar do nosso senso de importância. Nós não somos tão bons assim. Eu ando muito preocupado, pastor Arival, com gente inteligente demais. Eu estou preocupado. Eu acho que você deve estudar, você deve conhecer tudo, você deve se habilitar, você deve buscar uma educação formativa, mas tem gente que está, eu não sei se essa palavra pode, surtando. É ruim ao ouvido dos irmãos? Surtando. Nós temos 2000 anos de tradição cristã. Os apóstolos, os mártires do primeiro século, os pais da igreja, os primeiros teólogos, os reformadores, e depois de 2000 anos de tradição cristã, levantou-se há uns 10 anos no Brasil, quem conhece o verdadeiro evangelho. Venha ouvir sobre o verdadeiro evangelho, quer dizer, eu descobri algo que em 2000 anos ninguém descobriu. Depois de 2000 anos da nossa tradição, os mártires, os pais da igreja, os primeiros teólogos, os reformadores, agora levantou no Brasil quem sabe fazer a igreja crescer. E tem uma fórmula que só se aplicar, beta igual x. Não, a gente tem que se despir desse negócio de que a gente é importante demais. Duas coisas. Primeiro, se tudo só der certo na sua vida, a única coisa que você vai atrair dos outros é inveja. Então Deus nos livre de uma vida que tudo vai dando certinho sem atrapalho. Isso não é bom para ninguém. E segundo, não é todo mundo que está querendo o nosso mal, não. O pessoal vem pedir oração falando assim, pastor, o senhor me ajude. Lá na igreja, aqui em São Paulo isso não acontece, cidade cosmopolita. Mas quem não é de São Paulo aqui? Essa é para vocês. E para mim. O pessoal vem pedir oração, pastor, o senhor ora por mim, estou tendo um ataque espiritual. O que é, minha filha? É muita gente com inveja de mim. Eu falo, meu Deus, deve ser uma vida hollywoodiana. Isso aqui deve ser cinematográfico, essa vida. Deve ser uma emoção diária. Aqui, meu, não está com ninguém com inveja de você não, minha senhora. Para com isso. Vai viver a sua vida de forma leve, tranquila, centrada, equilibrada. Um irmão nosso lá teve vários desafios. Teve uma semana horrorosa, eu fui conversar com ele, meu irmão, estou aqui para te emprestar o seu apoio. Não, pastor, Deus já falou comigo o que é. Eu falei, o que é, meu irmão? Ele falou, é inveja que o povo sente de mim? Eu falo, meu filho, o que você tem que eu não estou sabendo? Então a gente tem que baixar um pouco, assim, a gente não é essa coisa toda. A gente não é essa coisa toda. Eu tinha parado de dar aula no seminário, voltei, e já me arrependi. Porque os meninos tinham que estar dando aula. Você sabe a diferença do pastor e do seminarista, né? O pastor acha que sabe de tudo, o seminarista tem certeza. Os meninos sentados já sabem de tudo. Não, porque, sei lá o quê. Meu, gente do céu. Aí um desses seminaristas me procurou, querendo oferecer. Eu estou falando aqui, é sério. Um desses seminaristas me procurou, oferecendo, porque ele queria dar um curso. Pastor, eu desenvolvi um novo mecanismo para trabalho com crianças, e eu queria que o senhor reunisse os seus líderes lá para eu dar um curso. Falei, gente, eu sou pastor titular na nossa igreja lá há 6 anos, e eu sempre quis dar um curso sobre pregação para novas gerações.
No meu segundo ano de ministério lá, eu queria dar esse curso. Mas eu não me sentia apto e nem com lastro. Ano passado, depois de 5 anos pastoreando os jovens da minha igreja, eu lancei o curso. Aí eu contei isso para ele, eu falei, meu irmão, eu apanhei nessa igreja 5 anos até dar um primeiro curso assim. Digo, estou dando um curso, se inscreva. O irmão quer que eu reúna todo mundo para você dar o curso? Não, pastor, é porque o senhor não entende. As pessoas hoje, elas são muito institucionalistas. Se eu tivesse um PR na frente, ou se eu fosse pastor tal. Eu falei, cara, primeira coisa, você nunca pode se autoconvidar. Princípio, aos nobres colegas ou quem almeja o sagrado ministério aqui, nunca se autoconvide. Isso é uma depreciação em níveis absolutos. Um amigo meu mandou uma mensagem. Abdala, estou passando perto de Guarapari, o que você acha? Eu falei, acho que é uma cidade maravilhosa. Inclusive, eu escolhi para morar. Não, é porque eu tenho uma agenda aí perto. Eu falei, que Deus abençoe a sua agenda. Onde é? Para não ficar muito... no Rio de Janeiro. 600 quilômetros. Nunca se autoconvide. Fechar o parênteses aqui. Eles estão orando com a legítima consciência de que a qualquer momento, ainda que na última gota de esperança, no último segundo, antes do expediente da morte se colocar diante de Pedro, eles estão orando incessantemente, porque a oração é até a última hora. Deixa eu lhe dar uma palavra no nome de Jesus. Não é tempo de tirar a mão do arado. Não é tempo de desistir só porque houve uma traição ministerial, só porque quem te prometeu recurso não deu, só porque está difícil, só porque a primeira medida foi de regresso. A oração é até a última hora, até vermos diante de nós as promessas sagradas se cumprirem sobre as nossas vidas. Nós continuamos a avançar. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quero orar nessa manhã para que Deus renove o seu ânimo, a sua força, porque até o último momento a gente persiste batalhando e pelejando em oração. Quarto lugar, a oração é surpreendente. Vamos avançar até o versículo 15. Pedro então é liberto gloriosamente da prisão. Não adiantou a força do Herodes Agripa, não adiantaram os 16 soldados, não adiantaram se amarrarem com ele, o portão foi aberto. E a igreja está orando. Só que oração boa é oração surpreendente. Eu vou ler o verso 15 com você e trago um contexto. Eles lhe disseram, você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte. Lá é a prisão, aqui é a casa que a igreja está reunida. E o povo está orando incessantemente. Senhor, solta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, Pedro não pode ficar preso. Senhor, queremos o Pedro, falando com Deus. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, em nome de Jesus, liberta o Pedro. Solta o Pedro, solta o Pedro, solta o Pedro. Aí o Pedro é solto. E ele vem, bate na porta, a Rod, a funcionária da casa, abre a porta
E ela fica tão feliz que era o Pedro, que ela nem manda o Pedro entrar. Ela vai correndo e o pessoal está orando: Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Aí ela fala assim: vocês desculpa a oração, é porque o Pedro está ali na porta. Não, Pedro está preso. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Liberta o Pedro, Senhor. Não, com licença, pessoal, o Pedro está ali. Não, você está louca, o Pedro está preso. Dá licença que a gente está orando. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Aí ela fica sem saber o que fazer e diz: pessoal, o Pedro está ali fora. Não, deve ser um anjo, o Pedro está preso. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Eu passei muito tempo questionando esse povo. Que raio de fé é essa? Pedro está ali. Mas é porque eu aprendi, irmãos amados, que oração boa é oração que a gente nem acredita quando dá certo. Não tem como dar certo, é muito dinheiro, o desafio é muito grande, o campo é difícil, as métricas que nos envoltam não são favoráveis. E aí a oração boa mesmo é aquela que Deus surpreende e a gente nem acredita. Lá na nossa igreja, nós copiamos aqui Pinheiros, e a gente faz oração na madrugada, uma semana inteira, 3 da manhã. A gente ora lá, 3 da manhã. E aí no domingo, tinha uma mãe na igreja desesperada. Eu fui saber da história depois. Qual era o desespero da mãe? O filho sofreu um grave acidente, estava em coma, traumatismo craniano, e o coágulo tomou conta quase do cérebro todo. E aí os médicos disseram 2 coisas para ela. Primeiro, não tem chance do seu filho sair desse coma, mas se por um milagre ele sair, a senhora se prepara, ele vai ser um vegetal. Está aqui, está aqui no exame, olha o tamanho da bola. Bola é o meu jeito de expressar os termos médicos. Olha o tamanho da coisa aqui. A senhora se prepara, porque se ele ficar com vida, a senhora vai cuidar de um vegetal. Sei que a mulher foi. Eu não estou sabendo de nada. Ela passou a semana orando com a gente. No domingo seguinte eu fico sabendo da história, porque ela vai até lá, ao meu encontro, e diz: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O meu filho sofreu um acidente grave, essa história toda. Traumatismo craniano, coágulo. O médico falou que é o seguinte: ou não sai do coma, ou se sair vira um vegetal. Eu falei: minha irmã, nós vamos orar agora no culto, Deus vai dar uma bênção para o seu filho. Ela falou: não, pastor, Deus já fez o milagre, meu filho está aqui, Eu falei: seu filho não está no hospital? Não, pastor, você não está entendendo. Eu passei essa semana buscando o Senhor, ele está aqui andando. Ninguém explica não, mas sumiu o coágulo. Eu falei: não, minha senhora, seu filho está internado. Que história é essa? Meus irmãos, pensa num culto da Igreja Feliz. O menino ficou em pé lá no auditório. E eu contei a história. Porque a oração precisa ser surpreendente. E a mãezinha falou para mim que a única oração dela era que Deus tirasse o filho do coma. Se ele fosse um vegetal, ela estava disposta a cuidar. Quem é mãe aqui entende. Aí Deus tira do coma, Deus tira o coágulo, e o menino estava lá no culto testemunhando. Meus irmãos, se nós entendermos a dimensão e a necessidade da oração, nós veríamos muito mais coisas assim. A oração é surpreendente. Eu quero encorajar você que está plantando uma igreja, iniciando um trabalho, você que está num campo difícil, escasso de recurso. Eu quero te fazer um pedido singelo. Deixa Deus te surpreender. Eu quero fazer uma afirmação audaciosa. Deus quer surpreender você. E oração boa mesmo é quando Deus faz e a gente nem acredita que Ele fez.
Não tem como ele fazer. Aí eu entendo o pessoal lá da casa. Solta o Pedro, Senhor. Solta o Pedro. É o Pedro. E aí, em último lugar, versículo 17. A oração da igreja. Deus ordena que avancemos em oração. A oração da igreja é a primeira opção. A oração da igreja é incessante. A oração da igreja é até a última hora. A oração da igreja é surpreendente. Quinto e último lugar, versículo 17. A oração da igreja aponta exclusivamente para Deus. Ele, porém, o Pedro, fazendo sinal com a mão para que se calassem, algo do tipo, shh. Aí me corrija se eu estiver errado. Contou-lhes como a fé da igreja o tirara da prisão, sim ou não? Contou-lhes como a campanha da igreja o tirara da prisão, sim ou não? Contou-lhes como a dedicação da igreja, o esmero da igreja, o zelo da igreja o tirara da prisão, sim ou não? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Porque todo resultado de oração aponta para Deus. Só a Ele a glória. Só a Ele o louvor. Só a Ele a majestade. Só a Ele. Eu quero muito, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito, que você, plantador de igreja, avance, mas que Deus mande gente que não caiba lá. Mas no dia que você estiver com o culto lotado de gente, no dia que você encaminhar a publicar as fotos do culto lotado de gente, você jamais diga, é porque eu sei fazer, é porque eu descobri o jeito certo, é porque eu peguei o feeling da coisa, é porque eu apliquei bem os métodos, é porque eu preguei direitinho. Você possa dizer, foi Deus que fez essa obra. Foi Deus que abriu as janelas dos céus. Foi Deus que encheu esse auditório. Foi Deus que nos fez precisar de outro. Foi Deus que nos deu o outro. Deus faz. Pela segunda e última vez, eu ando muito preocupado com gente inteligente demais. Mas eu ando preocupado. Gente que parece que descobriu o que ninguém descobriu nos últimos 2000 anos. Gente que parece que tem acesso. Porque de todas as soberbas imagináveis, a pior é a espiritual. Drena o seu emocional ficar 5 minutos perto de alguém com soberba espiritual. Que está falando com você e parece que ela descobriu coisas sobre os cosmos que ninguém mais descobriu. Que ela mantém uma relação com o Espírito como ninguém antes na história, ela antecede o Espírito. E eu fiz, e eu faço, e eu tenho, e eu posso. Outra diquinha rápida e gratuita. A primeira foi nunca se autoconvide. A segunda, nunca se autopromova. Não tem nada mais antipático do que gente que gosta de ficar falando de si. Não é gente que faz evangelismo, faz evangelástico. Não, eu comecei com 5, agora eu estou com 50, já estou com 5 mil, 50 mil, é evangelástico. Não. Resultado bom é aquele que você não precisa falar, as pessoas veem. meu.
Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo, pastor Ival. Você vai lá dar aula para os notáveis seminaristas. Estou com nada no coração não, gente, fica tranquilo. Os meninos estão te olhando como se fosse a reencarnação de John Wesley. Tem inteligência de Calvino, assim, corporada. E olha com um olhar assim, daqui a pouco faz assim com a boca. Aí vai, olha para cá, olha para lá. Ah, como nós estamos precisando de gente humilde com o coração quebrantado. Gente que não precisa falar de si, gente que não se acha inteligente demais, gente que não acha que descobriu o que ninguém descobriu. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, eu não vou dizer o nome dele porque isso não é uma citação que dá ibope. Ele diz assim, as igrejas que crescem hoje são as que fazem um arroz com feijão bem feito. Isso é ele para mim. E o que ele quer dizer eu explico. Prega o verdadeiro evangelho. Proclama a verdade sagrada. Foi. Porque às vezes você chega na igreja e tem aula de tudo, menos de Bíblia. 5 horas judô, 6 horas jiu-jitsu, 7 horas finanças, 8 horas preparatório para concurso público, 9 horas administre bem não sei o quê, 10 horas de não sei o quê, e reunião de fulano assim e de fulano assim, do solteiro, do casado, do divorciado, do amaziado, da união estável com mais de 3 anos, não sei. Qual que é o horário da Bíblia? Tem segredo, gente. A verdadeira oração aponta para Deus. Ele é que faz. Quanto antes nós percebemos que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, é melhor, é mais saudável, é mais digno. As marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Faça o seu trabalho direitinho, você vai ganhar um monte de placa. Cidadão da cidade, do estado, do país, comenda de não sei o quê, medalha de não sei o quê, você vai ganhar todas. Só você fazer bem feito lá e ficar amigo dos políticos. Você vai ser laureado. Você vai ser doutor honoris causa. E nada disso vai para lugar nenhum. As marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Que Deus levante um povo ávido pela oração. Eu posso orar muito mais do que eu oro. Eu não vim aqui esbravatar hipocrisias para vocês, eu posso orar muito mais do que eu oro. Deus ordena que avancemos por meio da oração. A oração, versículo 5, é a primeira opção. A oração, versículo 5, é incessante. A oração, versículo 6, é até a última hora. A oração, versículo 15, é surpreendente. A oração, versículo 17, aponta para Deus. Eu queria afirmar com você, diante do Espírito Santo, que a gente pode dar um passo além da nossa vida de oração. Mas eu me conheço, e eu sei que o Espírito precisa promover algo mais em mim.
para ir testificando em mim esse prazer, para que o tempo na presença do Senhor seja um negócio delicioso, que a gente queira mais. Eu parei de ler a biografia, teve um ano aí que eu tirei para ler biografia, aí li biografia dos reformadores, dos avivalistas, aí eu parei, porque é uma vergonha. A vida de oração do nosso time hoje, da vida de oração daquela galera, é uma vergonha para nós, com todo respeito. Nós precisamos orar mais. Que a minha singela contribuição nessa conferência, para você que planta e revitaliza a igreja, eu quero te encorajar a fazer da oração o seu primeiro recurso. Depois vem o resto. Depois vem o investimento, o imóvel que vai alugar, quem vai ajudar, quem vai... Primeiro, oração. E eu queria dialogar, por fim, concluindo, com a sua mente e com o seu coração, porque talvez seja essa a maior distância do universo, os 30 centímetros entre a nossa mente e o nosso coração. Não tem climão, não tem apelação emocional, mas se você quer fazer comigo uma oração de busca, de quebrantamento, Senhor, eu preciso orar mais.